Olha, para entender de verdade a lei de imigração do Brasil, o segredo é um só: focar nas exceções. É ali que o jogo é decidido, sabe? Então, nesse nosso papo, a gente vai fundo na lógica por trás das regras, vai olhar casos reais e, claro, aquelas pegadinhas que podem aparecer. O objetivo? Sair daqui dominando o assunto de verdade. Então, para a gente entender a lei de hoje, a gente precisa dar um pulinho no passado. A lei antiga, lá de 1980, bom, ela nasceu em pleno regime militar, né? E a lógica era outra, completamente diferente. O foco era a segurança nacional. O estrangeiro, ele não era visto como uma pessoa com direitos, mas sim como uma possível ameaça para a nação. E aí que a coisa fica interessante, olha só esse contraste. A nova lei de 2017 vira essa lógica de cabeça para baixo. A gente sai de um foco em segurança nacional e vai para um foco em direitos humanos. Mas olha, não foi só por uma questão de filosofia, não. Teve um motivo bem prático, bem pé no chão para essa mudança. O Brasil simplesmente percebeu que não tinha grana nem estrutura para sair deportando todo mundo que estava irregular. Era muito mais barato e inteligente facilitar a regularização. Pensa bem, a pessoa regularizada trabalha, paga imposto, contribui com a sociedade. Manter na legalidade não ajuda ninguém. Beleza, então esse aqui é o nosso mapa do caminho para hoje. Primeiro, a gente vai entender essa nova filosofia da lei. Depois, vamos ver como alguém se torna brasileiro, ou seja, a naturalização. Aí a gente entra num ponto delicado: a saída compulsória e as diferenças entre elas. Em seguida, cooperação internacional com extradição e tudo mais. E para fechar, um resumão com as regras e as exceções que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Se a gente tivesse que resumir a nova lei em uma única palavra, essa palavra seria regularização. A lógica é muito simples, na verdade. Para que gastar uma fortuna perseguindo quem está irregular, se é muito mais inteligente trazer essa pessoa para a legalidade? Pensa só, um imigrante com documento em dia pode trabalhar, pagar imposto, movimentar a economia. O foco mudou totalmente. Saiu o punir e entrou o integrar. E essa ideia de resolver problema em vez de criar barreira gera umas soluções bem criativas. Olha este exemplo, que é ótimo. Imagina a cena. Um violinista super famoso de Kosovo quer vir tocar no Brasil. Só que tem um detalhe. O Brasil não reconhece Kosovo como um país. E agora? Se a gente carimba o passaporte dele, é como se estivéssemos reconhecendo o país, o que criaria um problema diplomático. Qual a solução genial? O laissez-passer. É um documento brasileiro que, traduzindo, quer dizer deixe passar. Simples assim. O músico entra, faz o concerto dele e vai embora. Problema resolvido sem crise diplomática. Isso é a lei na prática, sendo inteligente. Bom, saindo dessa parte mais filosófica, vamos entrar num tema central. Como é que uma pessoa estrangeira pode se tornar brasileira? Estamos falando da naturalização. E aqui, atenção, porque existem vários tipos e entender a diferença entre cada um é fundamental. E para começar, já lanço uma pergunta que é a chave de tudo. A naturalização é uma possibilidade ou é um direito? A resposta para isso, acredite, muda tudo. E a dica para desvendar esse mistério está escondida nos verbos que a própria Constituição usa. Parece detalhe, mas não é. Então, vamos lá. Preste atenção nisso aqui. Na naturalização que a gente chama de ordinária, a Constituição fala que os estrangeiros adquiram a nacionalidade. Adquiram. Isso quer dizer o quê? Que é uma possibilidade. A pessoa vai lá, pede, e o Estado brasileiro avalia se vai conceder ou não. É uma decisão do Estado, não é um direito garantido. Agora, na naturalização extraordinária, a coisa muda de figura. Essa é para quem já mora aqui há mais de 15 anos, sem interrupção e sem ter condenação penal. Para esses casos, o verbo é requeirão, e requerer é diferente. Aqui, vira um direito subjetivo. Ou seja, se a pessoa preenche os requisitos e pede, o Estado não tem escolha, ele tem que conceder. Percebe a diferença gritante? Certo. Então vamos resumir os 4 tipos principais. A ordinária é a regra geral. Precisa de 4 anos morando aqui. Mas esse tempo pode cair para só 1 aninho em alguns casos, tipo se a pessoa tem filho ou é casada com um brasileiro. A extraordinária a gente já viu, né? É aquela dos 15 anos de residência que viram um direito. Aí tem a especial, que é para casos bem específicos mesmo, tipo cônjuge de diplomata brasileiro. E por último, a provisória, que é para a criança que chegou no Brasil antes dos 10 anos. Ela ganha essa naturalização provisória e quando faz 18, pode confirmar e torná-la definitiva. Agora segura essa história, porque é um caso real que foi tão impactante que mudou a nossa Constituição. É o caso da Cláudia H. Funcionava assim. Até 2023, a regra era clara. Se um brasileiro nato virasse cidadão de outro país, ele,
perdia automaticamente a nacionalidade brasileira. A Cláudia se naturalizou americana, cometeu um crime grave lá e fugiu para o Brasil, achando que, por ser brasileira nata, estaria segura, que não poderia ser extraditada. Só que não. Os Estados Unidos pediram a extradição e o Brasil concedeu. Por quê? Porque legalmente, ao se naturalizar americana, ela tinha deixado de ser brasileira. Esse caso criou uma insegurança jurídica tão grande que em 2023 veio uma emenda na Constituição para mudar tudo. Hoje, um brasileiro nato só perde a nacionalidade se ele mesmo pedir de forma expressa. Acabou a perda automática. Ok, agora a gente muda um pouco o foco. Vamos falar das situações em que o Brasil pode mandar um estrangeiro embora. E aqui tem 3 palavrinhas que vivem causando confusão, mas que a gente precisa saber diferenciar de uma vez por todas: repatriação, deportação e expulsão. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Para não confundir mais, vamos pensar nisso como uma escada de gravidade. O primeiro degrau, o mais leve, é a repatriação. É basicamente ser barrado na porta. A pessoa está lá na fronteira, no aeroporto e por algum motivo não pode entrar. Ela é mandada de volta, nem pisa no país direito. Subindo um degrau, a gente tem a deportação. Aqui a pessoa já entrou, mas ficou irregular. O visto venceu, por exemplo. O último degrau, o mais alto e mais grave, é a expulsão. Isso aqui é uma punição. Acontece quando o estrangeiro comete um crime sério aqui no Brasil. A grande diferença, o pulo do gato, está aqui. Pensa na deportação como algo administrativo. A pessoa está irregular e o objetivo principal da nova lei é dar a chance dela se regularizar. Não tem crime envolvido. Agora, a expulsão é outra história. Ela é uma punição. É o Estado dizendo: você cometeu um crime grave e por isso você vai ser mandado embora. É uma sanção pesada. Mas mesmo no caso da expulsão, que é o mais grave, existem proteções, e são exceções muito importantes. A lei entende que não dá para simplesmente ignorar os laços que a pessoa criou aqui. Então, quem tem filho brasileiro que depende dele, ou é casado com alguém aqui no Brasil, não pode ser expulso. A lei protege a família. Também tem proteção para quem chegou aqui criança antes dos 12 anos e ficou. E até para quem já tem mais de 70 anos e mora aqui há muito tempo. Embora nesse último caso o juiz ainda vai pesar a gravidade do crime. Beleza, já vimos o que o Brasil faz por conta própria. Agora vamos falar de quando o Brasil colabora com outros países. E o exemplo mais famoso de cooperação internacional nessa área é, sem dúvida, a extradição. De novo, comparação é a chave para entender expulsão contra extradição. Na expulsão, quem toma a iniciativa é o Brasil. É um ato unilateral. Já na extradição, o Brasil está respondendo a um pedido de outro país. O motivo não é o problema do Brasil, é ajudar esse outro país a julgar alguém que cometeu um crime lá e veio se esconder aqui. E a decisão é bem mais complexa, né? Passa pelo STF, depois vai para o Poder Executivo, é outro nível. E a extradição tem algumas barreiras que são intransponíveis. Regra número 1 e a mais famosa de todas: brasileiro nato jamais é extraditado. Ponto final. Além disso, o que a pessoa fez lá fora tem que ser crime aqui no Brasil também. E tem mais: se o país que está pedindo a pessoa de volta tem pena de morte ou prisão perpétua, o Brasil só extradita se esse país prometer, por escrito, que vai trocar essa pena por uma que exista aqui. O famoso caso Robinho é o exemplo perfeito para entender uma saída inteligente para esses impasses. A situação era: Robinho condenado na Itália, mas ele é brasileiro nato, então extraditar, sem chance. E aí ele fica impune? Não. A Itália pediu a transferência da execução da pena. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pegou a sentença italiana, analisou e homologou, ou seja, deu um ok, validou ela aqui. Resultado: a pena vai ser cumprida no Brasil, seguindo as nossas leis. Já que não dá para mandar a pessoa, a gente importa a punição. Ok, chegamos na reta final. Agora é hora de um jogo rápido, um tira-teima. Vou jogar aqui as perguntas que mais geram dúvida, só para a gente ter certeza de que os conceitos mais importantes ficaram bem amarrados. Vamos lá! Primeira pergunta, e essa aqui é campeã em pegadinhas. Presta atenção. Ter um filho brasileiro impede a extradição de alguém? A resposta que vem na cabeça de todo mundo é sim, né? Mas cuidado. A resposta é não. Um sonoro e gigantesco não. Ter filho brasileiro que depende da pessoa impede a expulsão. Lembre-se, expulsão é o Brasil querendo mandar embora. Agora, a extradição é o Brasil colaborando com outro país. São coisas diferentes com regras diferentes. Essa proteção da família vale para uma, mas não vale para outra. Anote isso aí, porque confundir os dois é um erro clássico.
Próxima pergunta do nosso jogo rápido. A gente já sabe que brasileiro nato não pode ser extraditado de jeito nenhum. Mas e o brasileiro naturalizado? Aquele que não nasceu aqui, mas se tornou brasileiro. Ele pode ser extraditado? Tem alguma brecha na lei? Sim, pode sim, mas só em duas situações bem específicas que estão lá na Constituição. Primeiro, se ele cometeu um crime comum, tipo um roubo, antes de virar brasileiro. A data do crime é o que importa. E a segunda situação, tráfico de drogas. Se for comprovado envolvimento com tráfico, aí não importa se foi antes ou depois da naturalização. Por tráfico, o brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. No fundo, a Lei de Imigração de 2017 é toda sobre essa pergunta. Como é que um país consegue, ao mesmo tempo, controlar suas fronteiras, que é um direito soberano, e proteger os direitos humanos dos migrantes, que é um dever humanitário? É um equilíbrio delicado. A lei nova é a tentativa do Brasil de encontrar esse equilíbrio, de trocar a velha lógica da desconfiança pela nova lógica da inclusão. E esse, sem dúvida, é o grande desafio do mundo de hoje quando a gente fala de migração.